Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo ou vendo essa entrevista, seja bem-vindo à Conexão Promec. Eu me chamo Gabriel, faço parte da equipe de instrutores aqui da Promec e hoje estou aqui acompanhado da Tainá, uma formada em psicologia, e também ao David, um dos atendidos da Promec. Eu vou pedir para a Tainá se apresentar, falar toda a bagagem dela. Boa tarde agora, né, mas é um prazer estar aqui. Então eu fiz a graduação de psicologia, né, o mestrado também. Trabalho com psicanálise, mas sempre estive trabalhando em contextos, de vulnerabilidade social, violências, né, inclusive a minha pesquisa de mestrado foi nessa temática, então é sempre um prazer para mim, né, gratificante poder estar falando sobre esses temas tão delicados, mas tão necessários também. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. O trabalho que você faz é muito importante, principalmente nos dias atuais, que é um tema, como você disse, muito sensível e que tem que ser sensibilizado e trazer ele à tona, principalmente para as pessoas, para os jovens de hoje em dia, é muito importante. Então, gostaria de agradecer, em nome da Promec inteira, a sua presença aqui. Muito obrigado. E agora também vou pedir para o David se apresentar. Pode se apresentar. Meu nome é David, eu tenho 16 anos e estou no terceiro ano do ensino médio, em Sarandi. Ser atendido aqui da Promec. Está em qual fase? Pré-aprendiz ainda. Bem, pessoal, então. A Tainá hoje ela veio com o intuito de falar um pouco sobre um tema que é muito importante, que é ressaltado nesse mês, né, mas eu acho que deveria ser trazido à tona a todo momento, que é sobre o Maio Laranja, que fala justamente sobre, abuso sexual, né, não só abuso sexual, mas físico também, Uhum. de menores de idade. Eu acho ninguém melhor para explicar o tema senão você, por favor. Uhum. Então, o Maio Laranja, né, é uma campanha nacional das políticas públicas, né, do SUS, de conscientização de toda a população desse tipo de violência muito específico que acontece, né? Então, contra abuso sexual, violências, mas também exploração de forma geral de crianças e adolescentes. Como você disse, né, Gabriel, de fato, é algo que é a campanha de maio, só que é uma conscientização para o ano todo, Com né? certeza. Então, eu tenho uma pergunta para você. Se a violência acontece dentro da moradia da vítima, pelos próprios responsáveis ou os pais, o que que ela deve fazer? Uhum. Bom, essa pergunta é muito importante, até porque os dados, né, apontam para que, a última vez que eu chequei, mais de 70% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, né, por alguém próximo, familiares, né, e isso condiz também com a experiência que eu já tive, né, no meu trabalho também, de que a maioria dos casos é isso mesmo, né. E, no caso, a vítima, ela já é vulnerável por ser menor de idade, então já é vulnerável, né. Então nesse caso, não é o que se aconselha, né, justamente essa campanha tem essa apelação. A gente fala sobre o tema para que a vítima possa falar, caso isso aconteça, falar com alguém. Muitas vezes a criança ou o adolescente vai falar para alguém na escola, ou enfim, para algum amigo ou amiga, algo nesse sentido. Geralmente fala na escola, né. Quando a vítima vê que tá todo mundo falando sobre isso. Daí a importância de que a gente fale sobre isso, né. Então, em si, a vítima não vai fazer muita coisa além de falar, porque ela precisa falar o que acontece. A partir daí que vai entrar, as pessoas competentes, né. Então vem conselho tutelar, né, vem, enfim, a assistente social, psicólogos, tudo vai fazer uma investigação, vai acolher essa criança. Se for necessário, dependendo do caso, muitas vezes essa criança é afastada da família por um tempo, né, até que se tomem as decisões cabíveis. E é muito difícil quando é uma criança pequena, né, e a gente pensa: "Caramba, né, vai chamar o conselho vai tirar de casa e tal, vai pôr num abrigo". Não, é necessário o afastamento dessa criança por um período, né, enquanto estão apurando os casos, o apurando os fatos, né. Então, em si, né, o que a gente incentiva que a criança ou adolescente faça é só falar, porque ele não é responsável por essa situação, e aí os responsáveis vão entrar em ação, né. Então toda a equipe da rede de assistência social, do SUS, do SUAS, né, enfim, é aí que as pessoas vão trabalhar, para fazer os seus trabalhos, né. Muito bom.
Tainá, hoje, mais cedo, durante a palestra, você mencionou que esse abuso vai além de somente físico, mas ele está passando também para o mundo digital. E é muito importante, principalmente porque os jovens cada vez mais têm acesso a esses conteúdos, né? Hoje em dia, os conteúdos pela internet não são tão vigiados de certa forma, então os pais acabam querendo ficar, o filho fica ali com total acesso aos conteúdos. O que você tem a dizer mais sobre isso? Olha, a internet, como eu estava dizendo, né, em sala de aula com vocês, a internet é uma terra sem lei. Assim, então, a mesma medida que uma coisa é censurada, sai do ar e tudo mais, é denunciada, aparecem outros conteúdos e outros conteúdos, né. Então, assim, eh, a família que deixa a criança com acesso à internet sem supervisão, a família está errando. Não tem o que fazer, porque a criança, ela tem o acesso e ela tem a curiosidade, o adolescente também, né, tem a curiosidade e não só às vezes ela vai procurar, como hoje em dia é muito cruel o algoritmo e tudo mais, né, que os conteúdos violentos chegam para a criança mesmo sem ela procurar, Uhum. né. Então assim, é uma coisa alarmante, e o que eu penso, assim, como profissional, o que eu vejo pela minha experiência, é que o tempo de uso de telas precisa ser reduzido. E, claro, supervisionado também, daí os sites, né, tem várias ferramentas que dá para fazer isso, né, o YouTube, principalmente, então, assim, YouTube, TikTok, não dá para criança usar isso de forma alguma, né. E aí outros, né, aplicativos, o Discord hoje em dia com muita coisa absurda, né, e as crianças essa coisa dentro do Roblox, vai jogando e entra nesses grupos. Então, assim, e sem falar nos impactos, outros impactos no desenvolvimento da criança, mesmo quando não é um conteúdo violento que ela entra em contato, mas só o fato dela estar usando muito o O celular celular, já é já. é degradante. É. Eu durante o meu tempo de faculdade, eu fiz um artigo científico que falava sobre o excesso de uso de tela Hum, e sobre o mal que traz para o cognitivo. Você falou também, sobre desenvolvimento cognitivo, aliás. uhum. E você comentou sobre o uso, excesso de tela, de redes sociais, sobre essa alteração que traz no cérebro, sobre esse excesso de dopamina barata que vem. E isso é muito degradante também, não é, Tainá? Sim, sim. E justamente, propicia daí o vício. Uhum, Né, é a mesma coisa que o efeito de uma droga, sim. né, você tem o estímulo ali, o estímulo é a recompensa e o estímulo só que é um estímulo que passa rápido, né, Uhum, imediato, que não é prazeroso em si, né, assim como uma droga, assim como um cigarro, né, e a gente vê as crianças hoje em dia viciadas no celular. Então isso é alarmante, né, a gente precisa sabe, bebê, assim, muito pequenininho de colo, já usando o celular, né, a família põe, então assim, realmente eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso e recorrer a outras coisas, né, tem muita coisa ruim na internet, mas só o fato também do acesso, né, em si ele já pode ser muito nocivo, né, uhum. então a sugestão que eu dou não tem muito milagre gente, é reduzir o tempo de tela e se supervisionar os sites que a criança ou adolescente tem pegar assim, né, enquanto ainda é dependente, enquanto ainda é bem pequenininho, enquanto ainda é adolescente ali 12, 13, né, 14, precisa pegar o celular para ver o que está acontecendo, ver o histórico, precisa, né, porque a criança, o filho, está na responsabilidade da família. Então se a família não vai fazer nada, quem vai? Né, então a família precisa sim supervisionar. Com certeza. Continuando nesse assunto das redes sociais, tem alguns aplicativos, como o YouTube Kids, que são direcionados às crianças. O problema é que mesmo dentro deles, existem muitos conteúdos que não são completamente explícitos, mas, carregam uma mini corrupção para as Hum, crianças, hum, algo meio Sim. fetichista. uhum. Então, como que a gente insere as crianças com alguns vídeos educacionais nessas plataformas, sendo que existem, esse tipo de coisa? Pois é, né, e aí eu acho que é uma questão de fiscalização, que devia ter, né, David, até você trouxe um exemplo mais cedo, de uma série que parece bastante infantil, tem toda a estética infantil e tudo mais, porém é uma série com coisas absurdas, super violentas, super grotescas até, eu arrisco dizer, né. Então, esse é um problema muito grande, né, a questão é como um conteúdo como esse está na classificação infantil, né. E Ixi. se a gente vê isso, é preciso denunciar. E aí, assim, no caso, eu não saberia dizer exatamente denunciar
Onde? Para quem? Né. Mas muitas vezes quando tem algo assim, as pessoas conseguem se mobilizar para banir mesmo, né, das plataformas. Então acho que isso é um caminho, né, é uma luta constante. Tainá, você falou também que uma das maneiras, né, de contrariar esse tipo de situação é justamente com a conscientização. Você falou que durante a palestra, inclusive, você falou muito sobre educação sexual durante a fase da adolescência. Você acha que uma das maneiras, assim, de contrariar essas situações de violência é justamente trabalhando essa parte de educação sexual com jovens? Com certeza, sem dúvidas. A gente às vezes pensa que tem educação sexual, às vezes, na escola, coisa e tal, mas assim, tem sistema reprodutor, é Hum. uma coisa, né. Agora, falar sobre consciência corporal, né, os sentimentos, né, as zonas erógenas de fato, né, e limites, né, questão de excesso, proteção, falta muito, né. E isso não é só para os adolescentes que já estão no ensino médio, né. Pode ser sim, claro, de acordo com cada faixa etária, mas precisa ser abordado desde o começo, né, porque a psicologia vai entender não só a psicologia, né, mas a gente entende que a sexualidade está sendo desenvolvida desde o bebê, né, a partir do momento que a criança nasce, né, ela tem um corpo, e nisso as coisas já vão acontecendo, né. Então, às vezes, uma criança que é privada de algumas coisas ou uma criança que apanha demais, né, isso, né, por mais que a apanhar a gente não pensa de cara numa violência sexual, né, isso pode atravessar sim a sexualidade dela, né. E trazer muito sofrimento para a vivência dela também, né, se relacionar-se com os outros, e aí ela pode acabar se pondo em risco, né. Então, a educação sexual é fundamental, muitas famílias têm dificuldade de falar sobre sexo, isso é muito danoso, muito, né, as famílias precisam, perder esse conservadorismo de tratar isso como um tabu, porque isso é parte fundamental da vida, é através do sexo inclusive que as pessoas nascem, Uhum. né, então parar com esse tabu, falar mais sobre isso, e isso garante sim a segurança de muitas pessoas. Nesse contexto da educação, é bem triste que isso acontece, porque como a gente tem matérias como Projeto de Vida e Educação Financeira, mas como que a gente vai projetar a nossa vida se nem a gente se conhece mesmo? Como a gente vai conciliar o estudo sem a gente se conhecer? Fica difícil realmente aprender enquanto você está na adolescência, sem um guia ou coisa do tipo. Sim, e a adolescência é muito conturbada, é muita coisa acontecendo, né, e é um momento muito complicado, porque você não é mais criança, mas você ainda não é um adulto com autonomia e tudo mais, com os recursos de um adulto, né. É um período muito desafiador, que de fato a sexualidade ela atravessa totalmente e a saúde mental fica tomada por questões assim, até mesmo, né, os jovens que se dizem assexuais, né, também, são tomados por esse tipo de situação, né, porque o fato de não sentir ou de ter dificuldade de ver e não se pertencer, isso toma, né, muito da energia da pessoa, né. Então, a sexualidade tem tudo a ver com bem-estar, tem tudo a ver com saúde mental, e para que uma pessoa possa estudar e trabalhar e, digamos assim, ter autonomia, ter condições, se sustentar, ter recursos, que isso é o fundamental para cada ser humano, né, que vai crescendo, que cresce, pra que uma pessoa possa conseguir fazer tudo isso, ela precisa ter saúde mental, né. Uma pessoa sem saúde mental não consegue estudar, não consegue às vezes trabalhar, né. Então, saúde mental é tudo, assim, né. E nessa fase mais complicada da adolescência, que é quase um limbo da vida, assim, você fica meio, né, tantos caminhos, sem saber o que fazer, sem autonomia, mas desejando autonomia, enfim, né. Isso se torna cada vez mais urgente, né, a saúde mental da população jovem, né. E daí a gente precisa de meios de convivência, lazer. A gente precisa de lazer para os jovens. Lazer que não seja só ficar bebendo no bar, Hum. né. Lazer que não seja só ficar largado na rua, né. Um lazer, com mais coisa, com cultura, isso importa. Os jovens precisam e aí, por aí eles vão se descobrindo também como pessoas de direitos, de potência, de capacidade, têm vontade de estudar, de trabalhar, de viver, né. Então esse embotamento, né, essa repressão sexual e tantas outras, né, isso atrapalha demais a vida do sujeito e traz muito sofrimento. Legal. Tainá, então, eu sei que por mais que seja um assunto muito delicado, muito, talvez até incômodo, né, de falar, mas pra gente que tá do outro lado da moeda, principalmente pra mim, né,
que sou um instrutor, quais sinais podem ser alarmantes para talvez eu enxergar um estado de vulnerabilidade naquele adolescente, onde eu possa estar olhando ali um comportamento que talvez indique abuso, que ela esteja passando por um momento difícil. Porque você mesmo falou que normalmente a maior parte desses abusos vem de dentro da casa, então às vezes eles não têm com quem falar, com quem se expressar, e não se sentem seguros para vir conversar. Então, a gente notar esses padrões, notar esses comportamentos, tanto no jovem, né, no adolescente, tanto na criança, quais são os comportamentos que dá pra gente ver e talvez suspeitar? Uhum. Esses indicadores, né. Então, para crianças, né, a gente percebe, assim, eh, uma tristeza sem muita, né, uma tristeza constante, né, ansiedade. Claro, questões físicas, né, marcas, tudo isso até parece meio óbvio, mas óbvio, né, então se você vê marcas e machucados, né, isso deve ser investigado. Mas também outros comportamentos, né, e outras coisas como a criança que demonstra muito nojo. O nojo, ele é um indicador muito potente nesse sentido, porque o nojo, muitas vezes, ele está muito associado à sexualidade, né, a uma sexualidade que foi feita da forma, enfim, né, uma forma que não é segura. Então, uma criança que tem dificuldade de comer, né, isso falando de crianças pequenas, né, isso é um indicador. Uhum. E, bom, acho que no geral, assim, o comportamento, questões de ansiedade, tristeza, choro, né, muito choro sem motivo, a criança chora do nada, a criança chora por tudo, né, medos, assim, medo de coisa que não dá medo, né, medo de cachorro, não sei o quê, ok, é mais comum, agora medo exacerbado, isso pode também, né, esse sentimento de nojo e vergonha, né, a vergonha também, né. Para adolescentes, acho que outros indicadores também, como por exemplo, marcas de automutilação, né. E aí a gente pode pensar outras coisas, como o abuso de substâncias, né, falta de porque a criança ainda, ela não faz o seu próprio autocuidado. Alguém dá banho, alguém veste, alguém manda para escola. Sim. Né. O adolescente, ele faz sozinho. Então, se você vê também, assim, sabe, a pessoa não tá limpa, né, você vê que o adolescente não tá se cuidando, assim, ou até outra coisa que a gente percebe, né, na adolescência, é cobrir muito o corpo, né. Uhum. Então, adolescentes que mesmo num calor de 40 graus, tá lá moletom, capuz, tá tudo coberto, isso pode ser um indicativo, assim, né, um alerta Um aí. alarmante. Uhum. E para nós, né, que estamos vivenciando uma situação dessa, de um adolescente que está passando por um abuso, como eu, né, como instrutor, o David talvez como um amigo, ou você como uma vizinha, como que a gente pode agir num momento desse? Uhum. É muito delicado, né, por isso muitas pessoas se abstêm. Porque a gente criou não, a gente é conivente com essa história de que a gente não pode se intrometer na família dos outros, Uhum, né. Então nisso, as violências acontecem dentro das casas e a gente finge que não vê. Né. E eu acho que a mensagem, assim, que fica é a importância da coletividade, né. Então, não seja negligente. Às vezes, a gente está aqui no celular, na rede social e fica revoltado, indignado com um caso que aconteceu lá no estado de tal, não sei onde. "Ah, aquele caso famoso de morte, assassinato, não sei de quê". Gente, primeiro, né, a gente estava falando sobre isso, né, David, faz mal, faz muito mal, às vezes, entrar em contato com essas coisas e sempre, né, pela rede social, quando você não tá conseguindo ver a situação do seu vizinho. Então você tá no seu celular se preocupando com o estupro coletivo, não sei o quê, do Rio de Janeiro, claro que é preocupante. É a realidade, a gente tem que se preocupar. Mas e o seu vizinho? E a criança que brinca com a sua filha lá no parquinho, que você percebe que ela tá meio estranha, né? Então acho que a denúncia, principalmente a denúncia, ela pode ser anônima, né, então existem pessoas que têm medo de denunciar. Mas, né, tem esses órgãos competentes, Conselho Tutelar, a própria delegacia, em Maringá temos o Nucria, né, acho que aqui em Sarandi tem alguns outros órgãos também, tem as ONGs, né, associações, outros terceiro setor, que é possível você fazer uma denúncia também. E, digo mais, né, acho que é isso, por exemplo, um posto de saúde, uma unidade de pronto atendimento, né, uma UPA que você chega, né, e enfim,
Nesses lugares acontece muito, né, dos enfermeiros, médicos verem uma situação, perguntar e ali entender que está acontecendo alguma coisa, né. Então a denúncia ela pode ser feita de várias formas, tanto anonimamente, então, né, como você disse, você como educador, né, e você como educador, por exemplo, você pode, né, estar em contato com o conselho tutelar. Você pode estar em contato, né, com uma delegacia, com um núcleo, né. Você como amigo, né, você pode estar conversando com essa pessoa e falar: "Fulano, isso não está certo, né, a gente pode fazer alguma coisa, isso não está certo". Eu acho que a gente não pode banalizar, a gente não pode negligenciar, né. Existem pessoas que dizem: "Ah, mas não tem o que fazer". Gente, a gente não é uma comunidade, uma coletividade, a gente perde isso às vezes. E aí a pessoa que mora do seu lado está passando por uma violência, você não vai fazer nada, né. Não tô falando para você abandonar toda a sua vida e ir atrás de salvar essa pessoa, ninguém é salvador de ninguém, mas tem órgãos competentes para fazer justamente isso. Tem pessoas que ganham salário para fazer isso, então vamos chamar essas pessoas para trabalhar, né. A gente pode salvar uma vida, né. Pode, com certeza, né. Não negligenciar, não fingir que não tá vendo, essa coisa de não se intrometer para não atrapalhar, gente, isso não existe. Nós somos uma comunidade, as pessoas precisam de ajuda, né. Como que é a situação de um adolescente que tá grávida? Hum. Como que isso afeta, tipo, a educação? Como ele estuda, concilia enquanto cuida da criança? Será que essa adolescente teve uma educação sexual para ter, o uso dos métodos contraceptivos? É. Infelizmente isso é uma realidade, assim, muito comum, né, adolescentes de 14, 15 anos que engravidam, né, e muitas quando a pessoa é vítima de violência, por lei, ela teria garantido o direito do aborto, né, mas muitas vezes isso é difícil de conseguir, muitas vezes também pode ser de uma relação desprotegida na qual não houve educação sexual. E o que acontece, né, a mulher, principalmente, né, sobre a saúde reprodutiva, acho que a gente pode falar assim, né, eh, nós mulheres precisamos cada vez mais ensinar as meninas e também os meninos, sim, né, com certeza, mas saúde reprodutiva é muito importante, métodos de contracepção, né, pelo amor de Deus, a gente está em 2026, ainda é tabu falar sobre camisinha? Ainda a gente vai impedir das meninas de tomarem anticoncepcional se elas quiserem? Claro, com indicação médica, né. Então, com certeza, uma menina que engravida com 14 anos, 15, que seja 16, né, com certeza ela está numa situação de vulnerabilidade, com certeza ela não escolheu conscientemente, ela pode até dizer para os outros: "Não, mas eu queria, porque é meu sonho ser mãe". Não, ela não tem condições para isso. Ela está vulnerável, né, ela pode achar que não, né, e a gente tem que entender isso. Então achar que uma menina de 15 anos tem que parar a vida dela para cuidar de uma criança, é a sociedade violentando ela mais uma vez, né, porque essa menina precisa estudar. Estudar, aprender a trabalhar, se sustentar, ter suas coisas, sua vida, sua autonomia, né. Quando a gente põe ela como: "Não, agora você vai cuidar de uma criança", você reduz, né. Claro que ser mãe é muito potente, pode ser, mas ser mãe é potente para quem tem condições, psíquicas disso, eu não tô nem falando de financeiro, né. Tem pessoas que falta muito de recursos, né, materiais, mas tem tanto cuidado e tanto amor que não falta nada no final das contas, né, não querendo romantizar. Mas, a adolescente não tem recursos psíquicos, não dá para cuidar de uma criança, isso tá, né. A minha mãe engravidou de mim muito jovem, né, e por mais que eu, ok, tive todos os cuidados, a família ajuda, não sei o quê, mas assim, a gente sabe como é sofrido pra pessoa. Eu sei como foi sofrido pra minha mãe, quando ela engravidou de mim com 16, né, e a gente vê por aí, eu tenho várias outras conhecidas pessoas que têm as mães foram mães tão jovens, né, e isso traz sofrimento, né, mas no final das contas também, enfim, quando a gente tem a comunidade, as pessoas ajudam, né, e essa pessoa pode ser mãe, mas também não só, retomar a vida dela, né. Então, sem dúvida, acho que eu divaguei aqui com a sua pergunta, mas sem dúvida, uma gravidez na adolescência é sim um risco, é uma vulnerabilidade e é uma falta sim de mais conscientização, de mais cuidado, orientação, né, por isso que é importante que a gente siga fazendo isso. Muito obrigado pela resposta. Muito obrigado. Olha, queria de novo agradecer você pela sua presença, tá? Que trabalho maravilhoso que você vem fazendo. É a segunda vez que você já vem para a Promec. Aham. E, de novo, é um tema que tem que ser trabalhado, tem que vir, né?
à tona para os jovens e para nós também, adultos, a gente sabe que não, por mais que seja direcionado ao jovem, também tem que chegar ao adulto para ele saber como agir em certas situações, igual você fez aqui, nos orientou. Uhum. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e gostaria de deixar algum recado, alguma coisa? Redes Ah, sociais, talvez? eu agradeço muito o convite mais uma vez. E assim, gente, acho que é isso, né, a gente fala sobre isso hoje, a gente fala nesse mês, mas a gente precisa falar sempre, né, às vezes é um assunto delicado, fica chato, fica pesado, né, mas assim, denuncie, perceba, né, pare de ficar pirando na rede social, uma coisa longínqua, olhe para cá, para a sua presença, para a sua comunidade, isso faz toda a diferença, né. E eu agradeço muito pelo convite mesmo, foi A muito gente que bom. Nós agradece. que agradece. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, nós agradecemos e até a próxima.